Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Na aula passada, nós vimos mais sobre arrays, nós reforçamos o nosso conhecimento sobre array e, além disso, nós também vimos laços de repetição, que é uma forma de você iterar, sim, iterar, porque esse é o termo que a gente usa, a forma da gente iterar um array, e iterar não é nada mais, nada menos do que você percorrer todo um array, percorrer uma lista. Então, se alguém falar, não sei o que, tem que iterar, a gente já sabe, pô, iterar é percorrer, fechou? Aí de vez em quando eu falo esses termos só para vocês entenderem melhor e a partir do momento que vocês forem ficando mais profissionais, aí se uma pessoa fala um termo desse, se você nunca ouviu, por mais que você saiba, vai ser ruim, porque a pessoa vai pensar que você não sabe, mas como eu já falo eles de vez em quando, aí isso daí já vai te dar um norte, você fala, pô, aí fulano fala, tem que iterar a lista, e tu já sabe, pô, iterar a lista é percorrer a lista, aí tu fala, sim, eu sei percorrer uma lista. Beleza? Na aula de hoje, a gente vai começar a pegar os nossos elementos e escrever aqui na tela. Na última aula, a gente só escreveu textos, a gente não colocou aqueles elementos complexos que nós tínhamos antes. Vou mostrar aqui como é que era na outra aula. A única coisa que eu preciso fazer é chamar o create HTML element e passar como parâmetro esse carinha aqui, que é users, e a chave do armário, que é tipo a chave do array. Vou apagar esse console.log. E aqui eu vou concatenar esse valor com a vírgula, porque ele está colocando tudo um do lado do outro. Então, eu coloquei um mais, então ele vai pegar o texto e ele vai adicionar uma vírgula, um espaço e uma vírgula depois do texto. Bora ver lá na tela. Ah não, galera, só agora que eu lembrei, porque não é só... Aqui a gente só está retornando o spam, aí a gente tem que pegar o container, que é a nossa caixa, que vai estar cheia de spam, e dar um append child. Beleza? Agora o que ele fez? Ele escreveu aqui todo mundo, aí ele colocou um espaço e uma vírgula, porque eu concatenei. Só que não é isso que a gente quer. O que realmente nós queremos é escrever cards desse jeito. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Vou comentar aqui de novo. Para a gente escrever esse tipo de card na tela, a gente vai ter que criar manualmente cada elemento que tem aqui dentro. Então a gente vai ter que criar essa div, que vai ficar do lado de fora. A gente vai ter que criar essa div, que vai ficar do lado de dentro. A gente vai ter que criar essa imagem, vai ter que criar essa div, que é o card body. Vamos ter que criar esse H5, esse parágrafo e esse link. É isso que nós vamos fazer. E no começo eu só vou criar os elementos vazios e depois a gente começa a preencher eles. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar essa div aqui de fora, que tem o co.md4. Essa row a gente não precisa criar porque ela já é o nosso próprio container. Vindo nesse create HTML component, primeiramente eu só vou comentar isso daqui para ele não ficar escrevendo lá na tela, nada que a gente não queira. Ao invés de spam, eu vou chamar isso de main div, que é tipo a div principal que fica do lado de fora. E ele não vai mais criar um spam, ele vai criar uma div. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer nessa div é adicionar a classe para ela, que é aquela omd4. Então eu vou vir bem aqui, main_div.classList, e esse classList é aquele mesmo que nós utilizamos para adicionar a classe de erro no formulário. Quando o cara vem aqui, por exemplo, e manda salvar, é esse classList que adiciona a classe de erro aqui. Aí o classList, ele pega as classes, aí a gente consegue utilizar um add, e o que a gente precisa adicionar? co.md4. Então vim aqui, ó, co.md4. Aí aqui, onde tinha spam, a gente vai substituir e vai chamar de main_div, e o inner.html, por enquanto eu vou apagar isso daqui e eu vou deixar um texto chamado testando. Por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir ver se está tudo funcionando lá na tela. Testando. E aqui onde estava retornando o spam, a gente vai retornar o main_div. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dentro desse método render_register_html, eu vou comentar o for, que a gente não vai utilizar ele por enquanto. Eu vou chamar o create HTML element e eu vou apagar esse parâmetro que ele estava recebendo. E você fala, Jonathan, por que você está fazendo isso? Porque assim a gente vai conseguir saber exatamente o que ele está escrevendo na tela e se ele está funcionando ou não. Nesse caso aqui não funcionou e a gente precisa saber por quê. Porque pensa, se eu programasse todo
o método para só depois tentar descobrir se ele estava funcionando ou não. Não é uma ideia muito inteligente. Por isso é mais inteligente você sempre estar testando o que você está fazendo. Nesse caso ele não funcionou porque a gente tem que pegar essa div e colocar dentro do container. Container, append child, parênteses, beleza. Viu? Aí ele mostrou testando. Aí eu vou clicar nela e vou ver se ele tá com coMD4. Olha aqui, galera. Ele tá com coMD4 certinho. E qual é o próximo elemento que a gente precisa criar? A gente precisa criar uma div que tenha a classe card. Então, beleza, é isso que a gente vai fazer. Aí eu vou vir bem aqui. Vou digitar var card div. Vai ser document.createElement. A gente vai criar outra div. Nessa div, a gente vai adicionar a classe card. Então, vim aqui, card.classlist.add card. Agora, eu vou adicionar um conteúdo para essa div card. Então, vim aqui, carddiv.innerHTML. Eu vou falar testando. E agora, uma coisa que é importante é que o conteúdo da main div, ele não vai ser mais testando. O conteúdo da main div vai ser essa card div. Porque a gente criou essa div que ela fica por fora, é como se fosse um container, e o conteúdo dela é esse carinha daqui de dentro. Então a gente vai vir aqui e vai passar, ó, card div. E a gente vai continuar retornando a main div. Por quê? Porque dentro dela já vai ter a card div e tudo que tem dentro da card div, que vai ser essa classe e esse testando. Aí vocês viram que, quando eu vim aqui na tela, ele escreveu Object, HTML, Div Element. Por quê? Porque eu fiz errado. Esse inner HTML, ele serve basicamente só para pôr texto. Quando a gente quer pôr um elemento HTML, a gente faz a mesma coisa que fazemos aqui, ó. Por exemplo, aqui no container, a gente utiliza o método appendChild, e aqui é a mesma coisa. Então, ao invés de main div inner HTML, tem que ser main div appendChild. Aí eu passo um parâmetro, que vai ser o card div. Eu fiz isso de propósito para vocês verem que é diferente. Inner HTML é texto, conteúdo. Quando você quer passar um elemento que você acabou de criar, aí você tem que usar um append child. E que legal. Bora ver como é que ficou. Agora ele criou um coMD4, como vocês podem ver aqui embaixo. Depois criou uma div class com a classe card e o conteúdo testando. Então, tipo, a gente está caminhando bem para o nosso objetivo. A próxima coisa que a gente vai ter que criar vai ser uma imagem, que vai ser a imagem que... A próxima coisa que a gente vai criar vai ser um elemento IMG, que vai conter a imagem do nosso usuário. Então a gente vem aqui, a mesma coisa. Logo abaixo desse lugar que a gente está adicionando a classe card, eu vou vir aqui e vou criar var img card div. Por que img card div? Porque é uma imagem que está dentro do card div, aí desse jeito o nome fica mais intuitivo. Document.createElement. A gente não vai colocar div, a gente vai colocar img. Eu vou pegar esse img.carddiv e vou colocar um source nele. Eu não me lembro se é assim que faz, mas eu acredito que é. Eu vou copiar esse source, que é essa imagem que a gente tem, mas você pode copiar qualquer imagem na tua casa, não precisa se preocupar. E, além disso, a gente ainda precisa adicionar duas classes para esse img. Uma é a classe car... Não são duas, é só uma, que é cardimgTop. Então, vem aqui, img carddiv.classlist.add e o nome da classe, que é cardimgTop. E agora no carddiv, a gente não vai passar mais o inner HTML, e sim a gente vai dar um appendChild nessa imagem que acabamos de criar. Então vem aqui, ó, carddiv.appendChild, e eu passo img carddiv. Eu vou comentar esse inner HTML. Olha só que bacana, galera. Agora ele criou uma classe com MD4, criou uma classe card e dentro dela criou uma imagem que tem a classe card imgTop. Velho, programação é muito maneiro, porque poucas são as profissões que você consegue criar coisas. Sim, porque aqui você está criando. Pensa, antes a gente não tinha nada e olha só um tanto de coisa que a gente tem, já está usando. Então é muito legal porque você vê o resultado do seu trabalho em tempo real. Se eu vim aqui e programo uma linha de código, esse resultado já aparece aqui, você não tem que esperar meses ou anos para ver se vai dar certo. E eu acho isso muito bacana. Agora a gente tem que criar uma classe chamada cardBodyInt e adicionar ela dentro da classe card. Então vem aqui, cardBodyCardDiv. Por que cardBodyCardDiv?
O nome dela é cardbody e ela está dentro de carddiv. Mas pode chamar do jeito que você quiser na sua casa. Aí eu vou colocar document.createElement, uma div. E essa div, ela precisa ter a classe cardbody. Então aqui, ó, cardbody, classlist, add, cardbody. E aqui na nossa, e agora a gente pega ela e adiciona dentro da nossa carddiv. Então vem aqui, ó, carddiv.appendChild, cardbody, carddiv. Então beleza, ficou assim. Eu vou adicionar só um conteúdo para essa cardbody e carddiv para a gente ver ali na tela. inner.html, testando. Olha só que bacana, galera. Ele escreveu aqui testando, e não sei se vocês se lembram, mas já está bem parecido com o que a gente tinha antes. Ele veio, colocou essa classe cardbody e colocou a classe testando. Agora o que a gente precisa fazer? Dentro dela, nós temos mais três elementos. É um H5, um P e um link. Eu vou adicionar o H5 primeiro, e esse H5 tem a classe cardTitle. Então a gente vai vir bem aqui e eu coloco, ó, var H5 cardbody carddiv. Eu vou vir em document.createElement. Vai ser um H5. Aí H5 cardbody, classlist, add. O nome da classe é cardTitle. E eu vou passar um valor para ele aqui no inner.html. Eu vou passar o meu nome, Jonathan Jorge. E aqui onde eu tinha um cardbody.inner.html, eu vou excluir. Não vou passar mais ele. O que eu vou passar, na verdade, vai ser esse HTML para dentro dessa classe cardbody. Então vim aqui, ó, cardbody, carddiv. Eu sei que esses nomes ficaram uma bosta, mas eu não vou refazer tudo, então. Mas sim, os nomes não ficaram muito bons, porque estão muito parecidos e muito grandes. Eu vou dar um append_child, mas eu sei que vocês vão conseguir aí do outro lado, porque vocês são fodas. E pra mim é mais tranquilo, mas pra vocês devem estar um pouco confusos. E olha só o que ele passou. Ele passou o Jonathan, e agora a gente precisa adicionar um P e um link. Mas na verdade eu acho que eu vou adicionar só esse link, e nele eu já vou pôr como se fosse a data de nascimento da pessoa. Deixa eu ver as informações que a gente pega. Nome, URL e data de nascimento. A gente só pega basicamente 3 informações, então só tem por que ter 3 labels lá. A primeira label é esse daqui, a segunda é a imagem, a terceira vai ser esse botão. Então vou vir bem aqui e vou criar var a. Agora eu vou começar a colocar um underline para ficar mais nítido de saber onde é que tá. Cardbody. E o cardbody está dentro de carddiv. Acho que desse jeito o nome fica melhor. Porque tu sabe que é um link que está dentro de cardbody, que está dentro da variável carddiv. Nesse caso eu coloquei o nome da variável, mas é o elemento. Então document.createElement a. E deixa eu ver quais são as classes que a gente precisa adicionar. Precisamos adicionar btn e btn primary. A cardbody, classlist.add, btn primary. E o conteúdo desse cara vai ser a data de nascimento. Então vou vir aqui, ó, 25/4/1994. Beleza? Aí agora o que eu preciso fazer é adicionar ele dentro de cardbody. Então eu pego cardbody carddiv.appendChild e eu passo ele, que é o a_cardbody carddiv. Parece que deu algum pau. Ah, galera, nesse caso eu acho que deu pau porque só pode passar uma classe por vez. Não sabia disso. Que bosta. Então, deixa eu vir aqui com 2. Bora ver se agora vai. Agora foi. É aquilo mesmo. Olha só que legal. Aí a gente colocou a data de nascimento num botão. Outra coisa que eu vou
Deixa eu ver se vai funcionar se eu colocar um test center dentro do card body. Test center. Ah, legal, acho que fica melhor. Então lá onde a gente tem essa classe card body, eu vou duplicar ela para adicionar outra classe chamada text center. Viu? Agora foi. Então tá aqui, galera. E eu achei muito bacana, ficou muito legal. Eu vou só dar uma recapitulada no que a gente escreveu aqui, pra vocês não pirarem. E sim, o programador escreve código pra caralho, porque olha só a quantidade de código que a gente já escreveu. Então tá aqui, a gente criou uma div principal e colocou uma classe com MD4. Depois a gente criou uma div chamada cardDiv, que ela tem a classe card. Aí depois a gente criou uma imagem para colocar dentro dessa div cardDiv. Inclusive eu vou até renomear aqui, ó, as paradas, à medida que eu tô mostrando para vocês. Aí é uma imagem dentro dessa classe aqui que a gente acabou de criar, a cardDiv. Aí a gente foi e colocou um source para ela. Esse source é o endereço da imagem. E depois a gente colocou uma classe para ela, que foi essa cardMGTop. Aí depois a gente pegou a cardDiv, que está fora, e incluímos essa imagem dentro dela. E aí mgcardDiv. Na tua casa, se tu não quiser renomear, não precisa renomear. Eu tô renomeando só porque eu achei que não ficou muito bom do jeito que eu coloquei. Aqui a gente criou um elemento cardBody para pôr dentro da cardDiv. Eu vou colocar um underline. Aí a gente pegou ele e adicionou uma classe cardBody. Depois a gente pegou ele de novo e adicionou uma classe TextCenter, que é para centralizar o conteúdo da cardBody. A cardBody é só essa caixinha daqui de baixo. Ó, se vocês vierem no inspect, vocês conseguem ver quem é quem. Cardbody está aqui. Depois a gente criou um H5 para colocar dentro de cardbody, e cardbody está dentro de cardDiv. Eu coloquei o nome desse jeito para vocês entenderem a hierarquia sempre, que é um H5 dentro de um cardbody, que é essa variável daqui de cima, e está dentro de cardDiv, que é a variável principal que a gente criou. A gente adicionou a classe cardTitle, e depois cardbody, cardDiv, a mesma coisa. A gente pegou esse H5 e adicionou aqui dentro dessa cardbody cardDiv. Vou só renomear aqui. Aí depois a gente pegou tudo isso e fomos colocando dentro de uma div, dentro de um objeto principal. E a gente pegou esse objeto principal, que é a cardDiv, porque todo mundo está dentro de cardDiv, e adicionamos a cardDiv dentro da main div. E esse foi o resultado que ficou. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A aula de hoje foi muito bacana. Cara, teve dificuldade. Veja esse vídeo 2, 3, 4, 10 mil vezes, a quantidade de vezes que for necessário. Se não ficou muito claro, coloca aí no comentário. Eu posso fazer outro vídeo só tratando dessa parte, que é de DOM, que é a gente manipular os elementos. A gente chama isso de DOM. Vou mostrar aqui para vocês. DOM. Se vocês quiserem pesquisar mais. DOM JavaScript. DOM é quando, depois da página carregada, você cria novos elementos e interage com eles. Foi isso que a gente fez. A página já estava pronta e a gente criou esse elemento. Esse elemento ele não existe, fomos nós que criamos eles. Criamos eles somente com JavaScript. Então espero que você tenha curtido a aula de hoje. Eu curti muito. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser pegar os dados do array e preencher eles aqui. Então não vai ficar mais esse cara, vai ficar o que o cara inserir aqui dentro. E foi uma puta aula. Curta os meus vídeos, escreva aí seu feedback, compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida, crítica, você pode deixar aqui no YouTube, você pode me chamar no Instagram, me segue no Instagram. Tamo junto, bora estudar, bora pra cima, falou!